Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 25 ao 35. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: Se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós que, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra, nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existem pré-requisitos para quase tudo em nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, mas para se casar, existem pré-requisitos. Por exemplo, uma pessoa não pode se casar antes dos 16 anos, a não ser em casos muito específicos com autorização judicial. Agora, a partir dos 16 anos, uma pessoa pode se casar com o consentimento dos pais. Você sabia que para votar existe pré-requisitos? Uma criança não pode votar. No nosso país, só é possível votar a partir dos 16 anos. Existem pré-requisitos para doar sangue. Por exemplo, você tem que estar em boas condições de saúde, tem que ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Cadê o Wanderson? Não pode. Pesa mais. Existem pré-requisitos para a gente se matricular numa escola, para matricular o nosso filho em uma escola. Existem pré-requisitos para comprar, para vender, para ter um filho, para adotar um filho. Existem pré-requisitos para participar de esportes. Por exemplo, alguém sabe o que é um jockey? Jockey é aquele cara que ele pilota o cavalo. Não sei se é assim que fala. Mas sabe corridas de cavalos? Então é aquele cara que vai sentado no cavalo. Existe um pré-requisito, existem alguns pré-requisitos para praticar este esporte. Por exemplo, tem que pesar até 47 quilos para ser um jockey, né? Tem que ter 1,56 m de altura. Então esse é o pré-requisito para ser um jockey. Por exemplo, uma pessoa com 47 quilos e 1,56 m, ele não pode ser um jogador de basquete da liga profissional. Eu não sei se existe alguém desse tamanho que é da seleção de basquete dos Estados Unidos, por exemplo. Ou se ao longo da história, se existiu alguém desse tamanho que jogou basquete, é exceção, não é a regra. A maioria dos caras que jogam basquete são muito grandes. Eles têm o pé, né, 48. Nós temos aqui um jogador de basquete, nosso irmão Maurício. Então, assim, olha o tamanho dele, né? E ele não é ainda dos maiores, né, Maurício? É o menor dos que jogam basquete, da turma dele. Então, existem pré-requisitos para o esporte, para ser um jockey, para ser um jogador de basquete.
tirar carteira de habilitação. No Brasil também existe uma idade só a partir dos 18 anos. Para se candidatar a presidente, para ser policial, bombeiro, médico, dentista, para ser pastor, para ser diácono, para ser pedreiro, para ser padeiro, jardineiro, confeiteiro, mecânico, astronauta, pintor e locutor. Não existe locutores gagos, por exemplo, que eu saiba, né? As empresas exigem pré-requisitos quando elas vão contratar um funcionário. Os concursos, eles têm pré-requisitos. Os bancos, para você fazer um empréstimo no banco, existem alguns pré-requisitos. E a vida cristã não é diferente. Ser discípulo de Jesus, existem alguns pré-requisitos que Cristo estabeleceu. Estes pré-requisitos foram dados pelo próprio Cristo. Quer ser meu discípulo? Existem alguns pré-requisitos. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Cristo cumpriu todos os pré-requisitos para nos salvar. E para que nós pudéssemos cumprir os pré-requisitos para nos tornarmos discípulos dele. Então é isso que nós vamos ver. Cristo cumpriu todos os pré-requisitos para nos salvar e para que nós pudéssemos cumprir os nossos pré-requisitos para nos tornarmos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, Cristo exige ser amado acima de tudo e de todos. Este é um dos pré-requisitos para ser discípulo. Mas antes eu quero tratar com vocês e explicar o que é um discípulo, essa palavra. Nossa igreja tem estudado já há algum tempo sobre discipulado, sobre ser discípulo. A gente tem visto isso na nossa escola bíblica dominical, nós temos visto isso nos grupos de conexão, que são encontros que nós fazemos nos lares. E a maioria já tem ouvido bastante sobre isso. O que é ser um discípulo? Mas se você está aqui hoje pela primeira vez ou não ouviu ainda sobre isso, eu quero te dizer, discípulo é um aluno. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, fiel seguidor. E Jesus, ele estabeleceu alguns pré-requisitos para que as pessoas fossem seus alunos, para que as pessoas se tornassem seus aprendizes. E o primeiro deles, como nós vimos, é: Cristo exige ser amado acima de tudo e de todos. Olha o versículo 26, o 25 e o 26. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Talvez na sua tradução esteja diferente. Quem tem a tradução que diz odiar? Levante a mão. Alguém tem essa tradução aqui? Se alguém vier a mim e não odeia. Ninguém tem essa tradução? Que bom. Alguém tem alguma tradução que diz aborrece? Algumas pessoas têm essa tradução. Se alguém vem a mim e não aborrece. Deixa eu explicar. Algumas traduções está odeia e outras traduções está aborrece. Mas a melhor tradução é essa que nós estamos usando. Por quê? Nós sempre temos que interpretar um texto bíblico à luz de outros textos. Jesus não está dizendo que nós temos que odiar os nossos pais, o nosso cônjuge, os nossos filhos e amar ele. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que nós devemos amá-lo mais do que tudo e do que todos. Jesus não está dizendo para nós odiarmos ou nós aborrecermos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso cônjuge e que nós devemos amar os nossos filhos. Então, o real significado desse texto é: nós temos que amar menos o nosso cônjuge, nós temos que amar menos os nossos filhos, a nossa própria vida. Nós não podemos amar a nossa família e Cristo
em pé de igualdade. É isso que o texto está dizendo. Nós não podemos amar com a mesma intensidade. Se for para colocar numa balança, nosso amor por Cristo tem que ser maior e muito maior do que o nosso amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. O discípulo deve sempre dar o primeiro lugar a Cristo. Nada, nem mesmo os laços familiares, devem servir de empecilho para que o nosso amor seja um amor elevado por Cristo. Devemos amar a Cristo mais do que tudo, mais do que nosso pai, mais do que nossa mãe, esposa, filhos e amigos e até a própria vida. E isso não deveria soar estranho para nós. Isso não deveria soar estranho para você nessa noite. Quando entramos numa empresa, por exemplo, nós nos comprometemos com essa empresa. Enquanto nós estivermos empregados ali, nós temos que nos dedicar à empresa que nos deu o emprego. Eu não posso trair esta empresa com outra empresa. Eu não posso dar informações que prejudiquem a minha empresa, a empresa que me contratou. Quando um jogador é contratado por um time, ele deve se comprometer com aquele time que o contratou. Ele deve se dedicar àquele time. E ele não pode prejudicar o seu time para que o outro ganhe. Mesmo que o outro time seja o time do coração, o time pelo qual ele torce. Se ele for jogar contra o time pelo qual ele torce, ele tem que fazer de tudo para vencer aquele time. Isso é comprometimento. Quando nós temos um filho, nós passamos a amar essa criança mais do que qualquer outra criança do mundo. Vocês que estão aqui, que foram salvos por Jesus, se eu perguntar para vocês, vocês amam as crianças do mundo? Todo bom cristão vai dizer, claro, pastor, eu amo as crianças do mundo. Mas se você é pai, se eu perguntar para você, qual é a criança que você mais ama? Você ama as crianças do mundo igual você ama seu filho? Não. Você não ama. É nesse sentido. Quando um homem se casa, ele está dizendo que ele amará mais a sua esposa do que qualquer outra mulher. Vamos supor que ele seja também um cristão, que ele seja crente. Então, como um bom cristão, ele ama todas as irmãs da igreja. Ele ama todas as mulheres deste mundo. Mas quando ele se casa, ele está dizendo ao se casar que ele vai amar a sua esposa mais do que qualquer outra mulher. E a esposa a mesma coisa. O que nós entendemos com isto? Cristo é o noivo da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso Jesus disse, se vocês querem me seguir, se vocês querem ser meus discípulos, vocês têm que me amar mais do que qualquer outra coisa. Porque vocês são a noiva e eu sou o noivo. Se vocês amarem qualquer outra coisa mais do que a mim, isso é adultério. Se eu amar outra mulher mais do que a minha esposa, isto é adultério. Você que é casado, é isso. Então é muito provável que a gente faça isso. A gente ame outras coisas mais do que a Cristo. É muito provável. Quando que a gente faz isso? Quando que eu amo mais o meu marido, por exemplo, a minha esposa, mais do que a Cristo? Quando nós ficamos do lado, por exemplo, no caso os pais. Quando que eu amo mais os meus pais do que a Cristo? Quando nós ficamos do lado dos nossos pais, quando eles estão fazendo algo contrário à palavra de Cristo. Quando eles estão fazendo algo contrário à palavra do nosso noivo. Um exemplo, o seu pai ou a sua mãe está fazendo algo que é pecado. Por exemplo, alguém liga na sua casa e o seu pai ou a sua mãe fala para você, diga que eu não estou. É nesse momento que nós vamos demonstrar se nós amamos mais a Cristo ou mais os nossos pais. Qual é o correto? Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E a Bíblia diz que eu devo honrar a vocês. Mas eu não concordo com o pecado de vocês.
Eu não só não concordo, como eu não vou apoiar. E eu não vou contribuir para esse pecado. Então, se você quer que eu minta, então é melhor que eu não atenda o telefone. Nesse momento nós estamos dizendo, eu amo mais a Cristo do que os meus pais. Mas às vezes a gente ama mais, por exemplo, os nossos filhos do que a Cristo. Quando que a gente faz isso? Quando nós ficamos do lado do nosso filho. Quando ele está fazendo algo contrário à palavra de Deus. Por exemplo, algo que tem acontecido muito em nossos dias. O filho chega com a namorada em casa e vai para o quarto. E diz, hoje ela vai dormir aqui comigo. Opa! Você é um pai crente, uma mãe crente. Você é discípulo de Jesus. Jesus disse que você tem que amar mais a Cristo do que os seus filhos. Então, filho, eu te amo, mas eu não apoio o seu pecado. Aqui, no quarto com você, essa moça não vai dormir. Mas pai, isso aí é moderno, pai. Não. Eu não apoio, eu não contribuo e eu não permito que isso aconteça em minha casa. Porque Cristo está acima de você, meu filho. Eu te amo muito. Mas eu amo mais a Cristo do que a você. Às vezes a gente fica do lado do cônjuge e a gente acaba demonstrando que ama mais o cônjuge do que a Cristo. Por exemplo, isso quase não acontece. O cônjuge toma uma multa e ele está para perder a carta. E aí chega para o marido ou para a esposa e diz, assina para mim. Porque senão eu vou perder a carta. Mas quem tomou a multa, meu bem? Quem tomou a multa? Não, mas eu vou ficar um mês, vou ter que fazer aqueles cursinho e tal. Quem tomou a multa? Você. Você assina. Eu não vou te apoiar. Eu te amo. Te amo. Mas não vou te apoiar. Não vou contribuir para o seu crime. Nós temos visto em nossos dias e em nossa sociedade cônjuges apoiando o crime um do outro. E o pior, desfrutando. A gente viu muito isso nos últimos 2, 3 anos, a Operação Lava Jato. Então, normalmente prendia lá o político que roubou milhões. E quem estava junto? Gastando junto com o político. E postava foto no Facebook do anel, da bolsa que comprou de 5 mil reais, 10 mil reais numa bolsa. Quem estava junto, não só apoiando, mas desfrutando, a esposa. Aí os caras iam entrevistar a esposa e fazer... não é entrevistar, quando o juiz... interrogar. Aí o juiz ia interrogar a esposa. Eu nunca soube quanto que ele ganhava. Gente, é uma continha simples. Seu marido ganhava 30 mil. E você gastava isso aí com o seu cachorro. Alguma coisa não estava batendo. De onde vinha o restante do dinheiro? Então, mas ele nunca me falou. Será que a esposa não desconfiava que tinha coisa errada, gente? E é isso que nós estamos vendo. Então, se você ama mais a Cristo do que os seus pais, os seus filhos e o seu cônjuge, você não pode apoiá-lo, você não pode apoiá-los em seus pecados, em seus erros, você não pode contribuir e nem desfrutar. Vai existir situações em que a conversão vai trazer separação dentro do lar. Por conta disso, vai ter situações em que os pais vão romper com os filhos. Então você não vai assinar para mim? Você não vai me ajudar nisso, nessa sonegação de impostos? Não, pai, não vou. Você não vai contribuir? Não, não vou. Você não quer participar disso que eu estou fazendo? Não, não vou, pai. Então você não é mais meu filho. Lucas, capítulo 12, versos 51 ao 53, olha o que diz. Jesus dizendo, ele diz, vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, pelo contrário, eu vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros,
3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Por conta do Evangelho. Porque agora vocês são meus discípulos. E vocês vão demonstrar mais amor por mim do que por eles. E quando eles estiverem errados, vocês não vão apoiá-los. Vocês não vão contribuir para o pecado deles e nem desfrutar junto com eles. Isso tem acontecido muito em povos muçulmanos. O muçulmano se converte, o pai mata o filho. Ele tem que fugir de casa. Em países onde existe o extremismo do mundo muçulmano. Você vai seguir a Cristo? Vou, então você vai morrer. Porque agora você se tornou um infiel. Você abandonou Maomé e Alá. E aí? Nosso amor, ele é colocado à prova quando dois amores se chocam. É assim que vai acontecer. Você ama o seu marido. Jesus não está dizendo para você não amá-lo. Você ama os seus filhos. Você ama os seus pais. E Jesus não está dizendo para você não amá-los. Mas vai existir uma situação em que você vai ter que demonstrar mais amor por Cristo do que por eles. Vai existir situações em que o nosso amor vai ser posto à prova. E quando o nosso amor é posto à prova? Quando dois amores se chocam. Por exemplo, um exemplo bem simples. Final de basquete. Mauricião vai disputar a final. Sábado, às 20 horas. Ele joga basquete, o time dele foi para a final, ele é o principal lá, o atacante do time, e isso aí acontece uma vez a cada 10 anos. Era uma coisa assim, que eles estavam esperando por muito tempo. Só que no mesmo dia, às 20 horas, a formatura do filho dele de 5 anos. O filho também só se forma uma vez na vida. E aí? A escolha que você fizer, você vai estar dizendo o que você ama mais. Ah, mas o filho vai ter outras formaturas. Não, igual a essa não. De 5 anos é uma vez só. Eu fui na do meu filho, é muito legal, gente. Emocionante. E é só uma. Não tem outra. Vai existir situações em que o seu amor por Cristo será colocado à prova. Quando? Quando ele se chocar com outro amor. Talvez o seu pai querendo fazer algo errado e pedindo o teu apoio. A tua mãe que você tanto ama. O teu filho. A tua esposa. O teu marido. E a si mesmo. Então, Cristo exige ser amado acima de tudo e de todos. Esse é o primeiro ponto. Você quer ser discípulo? Ele não está obrigando você a ser discípulo. O texto começa dizendo que havia uma multidão acompanhando Jesus. Uma multidão estava acompanhando Jesus. Daí ele vira para a multidão e diz: olha, vocês querem ser meu discípulo? Vocês querem ser discípulos? É assim. Estes são os pré-requisitos. Eu não estou obrigando vocês. Eu não estou colocando uma faca no pescoço de vocês. Olha, agora, a partir de hoje, vocês serão discípulos de Jesus. Não. Mas ele está dizendo o seguinte: se vocês querem, é assim. É desta forma. Eu não abro mão. Em segundo lugar, Cristo exige obediência sacrificial. Olha o versículo 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode. É muito forte essa palavra. Não pode. Se não for desta forma, não pode. Levar a cruz, o que significa? Levar a cruz, para nós entendermos, é mais ou menos assim. Imagine que, não você, tá? Mas imagine que um conhecido teu foi condenado à pena de morte. Né? E agora ele está no corredor da morte, que eles chamam lá, que é quando ele fica esperando o momento que vai sair a sentença final
e aí ele vai sentar na cadeira elétrica, agora as mais modernas agora é injeção letal. Então ele está no corredor da morte. Levar a cruz é mais ou menos isso. Você está já com a sua morte decretada. Quando uma pessoa ela está no corredor da morte, ela não tem mais direitos. Ela não tem mais direitos. É quase igual a casar. Né? Quem quer casar, entenda uma coisa. Você morreu para as outras mulheres. Acabou, meu filho. Depois que você casou, agora você vai viver só para uma. Você morreu para a vida de solteiro. Não dá mais para ter a vida que você tinha de solteiro. Agora tem um monte de casado que quer viver como solteiro. Está errado. Você morreu para uma vida financeira individual. Não, meu dinheiro ninguém se mete. Espera aí, você casou? Sua mulher não sabe quanto você ganha, não tem acesso à sua conta? Não é casamento, você está brincando de casinha. Você não casou. A Bíblia diz que casamento é a união de duas pessoas e os dois se tornam uma só carne. Então é uma conta só. Uma conta só. Entendeu? É uma casa só. Agora está na moda. Casa, cada um fica numa casa. Já viu isso? Está errado. Não é casamento. Então, tomar a cruz é quando você morre para os seus direitos. O cara que está no corredor da morte, ele não pode dizer assim, hoje eu quero ir para a praia. Não pode. Você já está condenado, meu filho. Você perdeu esse direito. Você já está condenado à morte. Carregar a cruz, quando alguém estava carregando a cruz, era como um homem num corredor da morte. Naquele momento, ele não tinha mais os direitos de um cidadão comum. Eu quero votar hoje. Não, você não pode. Sua morte já está decretada. Eu quero me casar e sair em lua de mel. Não dá mais, filho. Acabou. Você já está condenado à morte. Eu quero ir no cinema, mas a gente está carregando a cruz ali, né? Puxa, saiu agora o último filme dos Vingadores lá. Não pode. Eu quero ir para uma churrascaria comer. Não pode. Eu quero andar de avião. Não pode. Eu quero fazer uma viagem. Não pode. Então Jesus está dizendo o seguinte: você quer ser meu discípulo? Abra mão de todos os seus direitos. Como um homem que está no corredor da morte. Tome a cruz. Aí ele usa uma outra palavra. Seguir. Olha o verso 25 e o 27 de novo. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: quem não leva a sua cruz, verso 27, e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Uma multidão acompanhava. Acompanhar é uma coisa, seguir é outra. É isso que Jesus está mostrando. Tem um monte de gente que acompanha Jesus. E como a gente vê aqui, multidões. É muito comum a gente usar a palavra seguir. A palavra seguir, ela tem sido deturpada. Jesus está falando: eu não quero que as pessoas me acompanhem, eu quero que elas me sigam. E as pessoas estão usando hoje a palavra seguir. A palavra seguir, ela perdeu a força por causa das mídias sociais. Então, hoje tem o Twitter, que é uma mídia social. E aí lá você segue as pessoas. Existe o Facebook, existe a opção de você seguir a pessoa. Agora, seguir é diferente de acompanhar. Seguir é diferente de admirar. Quando você segue alguém no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, é porque você admira aquela pessoa, você quer ter informações sobre ela, você quer ver a roupa que ela está usando, quando é alguém famoso, por exemplo. Você quer imitar aquela pessoa. Agora, o que Jesus está dizendo, que seguir é diferente de acompanhar, é diferente de admirar, é diferente de querer ter informações sobre essa pessoa. Seguir significa obedecer. Obedecer é o que o mestre manda. Está vendo como que é diferente? Quando você segue alguém no Twitter, você não obedece àquela pessoa. Você admira, você até imita a roupa, o cabelo, mas você não obedece ela.
O que Jesus está dizendo é: se alguém quer ser meu discípulo, tem que abrir mão dos seus direitos, tomar a cruz e me obedecer. Não apenas me admirar. Não apenas ficar encantado com o que eu faço. Ah, eu multiplico pães e peixes. Isso é muito legal. Mas eu não quero que as pessoas me admirem, eu quero que elas me obedeçam. Você quer ser meu discípulo? Então é assim. Mateus 4, 19 e 20 diz: e disse Jesus, olha os primeiros discípulos, olha como ele fez. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então ele chega para Pedro, Tiago e João, eram pescadores, estão na beira da praia, e Jesus diz: sigam-me. Jesus não disse: me admirem, fiquem maravilhados comigo, queiram saber informações ao meu respeito. Dá um joinha para mim. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: me obedeçam. Larguem tudo o que vocês estão fazendo agora. Mas agora que a empresa de pesca está bombando, Senhor. Aqui não tem lei da Piracema, não pode pescar à vontade. Pedro tinha acabado de fazer uma pesca, que é chamada pesca maravilhosa. O barco estava quase afundando de tanto peixe. É muito fácil, às vezes, abandonar tudo quando o barco está afundando, mas não porque está cheio de peixe. Porque ele está cheio de furo e não tem dinheiro para tapar. Aí a pessoa: eu vou ser missionário. Não é assim? Eu vou ser missionário. Mas por que você vai ser missionário? Porque eu não arrumei emprego em tal lugar, não consegui terminar a faculdade, então vou ser missionário. Não, está errado. Jesus chamou Pedro no ápice da sua empresa, no momento de maior glória. Os barcos estavam afundando de tanto peixe. E aí Jesus falou: olha, não é legal esse monte de peixe? Larga tudo isso aí e me segue. O que eles fizeram? No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Esses caras eram de outro mundo, não é possível. A gente não vê isso hoje. Será que não existem discípulos? Eles estão em extinção? Olha Mateus 8, 21 e 22. Outro discípulo diz: Senhor. Aí esse outro aqui quis dar uma desculpa. Eu quero seguir o Senhor, mas deixa primeiro eu fazer o funeral do meu pai. Jesus falou: não. Deixe os mortos sepultar os mortos. Senhor, eu não posso fazer o funeral do meu pai? Não. É fácil ser discípulo? É mais fácil estar no meio da multidão, acompanhar Jesus, admirar. Discípulo tem que amar mais, tem que tomar a cruz e tem que obedecer. Quando ele disser larga tudo, nós temos que largar tudo e segui-lo. Imagine que o presidente da República te convidou para uma reunião. Vamos imaginar que você gosta do presidente, tá? Porque tem gente que não gosta, né? Vamos imaginar que é o presidente que você queria que fosse eleito, e ele foi eleito, e você admira muito esse presidente. E ele te convida para uma reunião, para uma visita no Planalto. O que você vai dizer para ele? Eu não posso hoje. Sabe o que é? Vai vir uns parentes na minha casa, nós vamos fazer uns carteados, nós vamos jogar truco e fazer churrasco. É assim que você responderia para o presidente? Não, eu tenho que estudar para um concurso, hoje não dá para eu ir. Hoje não vai dar. Mas vamos imaginar que você aceita o convite. Você chegaria lá, daí o presidente está falando. O homem mais poderoso do país está lá, falando. E aí tem um cara do seu lado, você ficaria conversando com o cara enquanto o presidente fala? Não. Dá licença, senhor presidente, eu vou ao banheiro. É que não deu tempo a hora que eu estava vindo. O celular toca. Espera aí, dá um tempinho que eu preciso atender. Você faria isso? O que eu quero dizer com essa ilustração? Todos os domingos, nós não estamos diante do presidente do Brasil. Nós estamos diante do rei do universo.
o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele te convida todo domingo para uma audiência. Todo domingo ele te convida para que você o adore. O Rei de todo o universo, o Criador de todas as galáxias, aquele que com apenas a palavra da sua boca, ele fez com que os mundos viessem a existir. Ele te convida para uma audiência. O que você diz para ele? Hoje eu não vou. Eu tenho que estudar para o concurso. Esse dia eu estava conversando com um pastor, amigo meu. Eu não vou falar quem é, senão vocês vão saber. Aí ele diz assim, rapaz, um irmão chegou para mim e falou, pastor, eu não fui no culto porque teve uma final de um jogo, rapaz. Não deu para eu ir. Aí um outro falou assim, pastor, sabe por que eu não fui? Eu saí para fazer caminhada, a hora que eu voltei, eu dei uma deitadinha, estava tão cansado, rapaz. Daí eu dormi, não fui no culto. Aí esse pastor amigo meu falou, rapaz do céu. Eu pensei em falar para eles, quando vocês tiverem uma desculpa assim, nem me fala, cara. Nem me conta um negócio desse. Você é discípulo? Quando o rei te convoca, o que você faz? Pastor, quando eu estou de férias, eu tenho que ir no culto também? Eu já vi gente me perguntar isso. Não, tira férias de Deus também. Deus te dá 6 dias para você fazer o que você quer. E Ele pede para que você o adore um dia. E não é o dia todo, algumas horas. No nosso caso aqui, 1h30. Você é discípulo. Ser multidão é fácil. Ser membro de igreja também é fácil, não é tão difícil. Você responde umas perguntinhas, vai no dia da assembleia, faz lá uma profissão de fé. É fácil. Agora, ser discípulo você tem que tomar a cruz. Você está no corredor da morte, acabou seus direitos. Acabaram seus direitos. E outra, você tem que me obedecer. Você vai ter que largar as redes. Você vai ter que largar algumas situações. Os parentes, fica aí, gente. Tá aqui o controle, tem 150 canal. Fica à vontade aí, mas eu estou indo para o culto, viu? Quer ir comigo? Não, nós não gostamos muito dessas coisas. Tudo bem, a hora que eu voltar, nós continuamos o churrasco. Mas o meu rei me convocou. Ele não é um rei qualquer. Ele pede algo para mim, mas ele me deu antes de pedir. Ele deu sua própria vida. Não é um rei qualquer. Então, quem não toma a cruz, não segue Jesus, não pode ser discípulo. Quem não ama a Cristo mais do que tudo, mais do que os parentes, amigos, família, filhos, cônjuge, não pode ser meu discípulo. É os pré-requisitos. Ele estabeleceu, não fique bravo comigo. Para você ser membro do Marambá, não tem esses pré-requisitos. Marambá não, agora Batista da Graça. Para ser membro de uma igreja, gente, ninguém vai exigir, você tem... Não. Vai ter outros pré-requisitos, mas é bem mais tranquilo. Agora, para ser discípulo de Jesus, estes são os pré-requisitos. E o último. Cristo exige uma renúncia total. Assim, todo aquele, versículo 33, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Imagina a multidão agora, hein? A igreja ficou pequenininha. Jesus era especialista, gente, em enxugar a igreja, né? Depois você lê João 6, o capítulo inteiro. Ficou só os 12. Foi todo mundo embora. E aí ele vira para os 12 e fala, vocês querem ir também? Pode ir. Pode ir. Quer ser meu discípulo? É assim. Uma multidão estava acompanhando Jesus. E aí Jesus vira para essa multidão e diz, vocês têm que me amar acima de tudo e de todos. Vocês têm que abrir mão dos seus direitos e me obedecer. Vocês têm que renunciar tudo que vocês têm. Significa que você deve estar disposto a renunciar tudo que sua vida, tudo que você foi, para ser tudo o que Cristo quer que você seja. Renuncie tudo. Tudo.
A renúncia total é muito comum quando um homem vai para a guerra, por exemplo. Quando um homem ele se alista, ele vai para a guerra, o que ele fez? Ele renunciou tudo. Ele não sabe se ele vai ver de novo seus filhos, a sua esposa, os seus pais, os seus amigos. Ele não sabe se ele vai poder viajar, conhecer outros lugares do mundo. Quando ele vai para a guerra, o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão de tudo, dos bens, do status, do conforto, do prestígio. Isso é renúncia. Mateus 19, 21 diz, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, teve um camaradinho que queria seguir Jesus. Eu quero ser seu discípulo, Jesus. Tá bom. Na Bíblia é chamado jovem rico. Ninguém sabe o nome dele. Tá bom, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Não é para me admirar, é para me seguir. Venda tudo. Será que Jesus ainda faz isso? Quando eu li essa passagem, que eu estava começando na fé, eu falava, ainda bem que ele fez isso aí só com um homem. Jovem rico. Não. Ele não fez só com o jovem rico. Ele fez com todos os seus discípulos. Ele disse, se você não renuncia a tudo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Será que nossos filhos estão vendo que nós amamos mais a Cristo do que qualquer outra pessoa? Quando os nossos filhos olham para a nossa devoção, para a nossa adoração ao nosso Rei, o que eles enxergam? Puxa, meu pai ama mais a Cristo do que qualquer outra coisa. Será que os nossos filhos estão vendo isso? Agora, será que a sociedade está vendo isso? Ou eles estão vendo que nós amamos o que eles amam? A gente ama dinheiro, diversão e arte. A gente ama trocar de televisão todo ano, sempre uma polegada maior. A gente ama, no domingo à tarde, ficar lá no sítio, na piscina. Culto tem 4 no mês, pastor. A gente não é diferente. Será que a sociedade está vendo que nós amamos mais a Cristo do que qualquer outra coisa? Aí eu pergunto, como que eu faço para amar Cristo acima de tudo? Vamos ser sinceros. O que Jesus está pedindo não é brincadeira. Como que eu faço? Nós precisamos entender a diferença de atração e relacionamento. Quando você conhece alguém, quando você conheceu o seu cônjuge, você viu ele a primeira vez. Então o que aconteceu? Você achou ele bonito ou bonita, certo? Ou mais ou menos, mas dá pro gasto, vamos, né? Mas assim, você olhou e falou assim, bonito, né? Bonito, olha que linda. Eu fiquei maravilhado quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, né? Mas isso não é amor. Eu me sentia atraído por ela. Eu via beleza, mas eu não sabia como ela era, como que ela conversava, os assuntos. Eu não sabia nada sobre ela. Eu não podia dizer que eu amava ela. Então, atração é um encanto com a beleza, é um conhecimento intelectual. Eu estou vendo o estereótipo. Eu sabia sobre a Carla, por exemplo, quem eram os pais dela, de qual igreja ela era, só. Que ela era assistente social, essas coisas. Mas era um conhecimento superficial e apenas intelectual. Agora, relacionamento é um conhecimento de forma experimental. É diferente. E nós não amamos aquilo que nós não conhecemos e o que não experimentamos. Por exemplo, você não diz assim, eu amo ser pai. Aí você pergunta para o cara, quantos filhos você tem? Não tem nenhum, mas eu amo ser pai. Não. Você tem vontade de ser pai. Você não sabe o que é ser pai ainda. Mas eu amo cachorrinhos. Quantos cachorros você tem? Não, nenhum.
Quantos cachorros você já teve na sua vida? Nenhum. Mas eu amo o cachorrinho. Não. Você admira, você acha bonito na casa dos outros. Amor é relacionamento. É experiencial. Você experimenta, você prova. Quando você chega na sorveteria, a pessoa, qual o sabor que você quer? Eu quero de chocolate, porque eu amo chocolate. Quantas vezes você comeu chocolate? Nunca comi, mas eu amo. Ninguém faz isso. Você ama o que você conhece e o que você experimentou. Nós vamos amar mais a Cristo, sabe como? Sabe como nós vamos amar mais a Cristo acima de tudo? Nós vamos renunciar tudo por Ele, nós vamos fazer um sacrifício por Ele, quando nós o conhecermos, quando nós nos relacionarmos com Ele e quando nós obedecê-lo. Quando nós o obedecermos. Então eu quero lançar 5 desafios para vocês nessa noite. Para você amar mais a Cristo. Faz um propósito para o ano que se inicia. Anota aí. Número 1. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Isso é um desafio. Porque se você ler a Bíblia, você vai começar a amar mais a Cristo. Sabe por quê? Você vai conhecer Cristo. Ele se revelou na palavra. Então eu vou ler a Bíblia em um ano. Segundo, eu vou orar por todas as nações. Por quê? Porque amar a Cristo é amar aquilo que Ele ama. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo. Então eu vou orar por todas as nações em um ano. Eu vou pegar a lista de nações do mundo, eu vou orar todo dia, eu vou orar por uma nação. Terceiro, eu vou dedicar 2% da minha vida para uma causa missionária. O que isso quer dizer, pastor? Olha, pode ser 2% da uma semana, mais ou menos, do seu ano. Quem é bom de cálculo aí, eu acho que é isso aí, né? 2% do seu ano, 2019. Eu vou para algum lugar. Eu vou lá ajudar. Ou na minha cidade, ou no meu estado, ou eu vou em outro país. Para uma viagem missionária, para ir lá ajudar. Eu sou um dentista, eu vou lá doar uma semana para aquelas pessoas que precisam. O seu amor por Cristo vai aumentar. Quarto, eu vou sacrificar o meu dinheiro para uma causa missionária. Sacrifício. Sabe qual que é o problema nosso hoje? Nós damos o que sobra. O que não vai nos fazer falta. Eu quero te desafiar a fazer um sacrifício. Não é para você doar o dinheiro aqui, não. Existem ONGs sérias em Bauru, na nossa região, que trabalham com, por exemplo, nós temos um amigo nosso que é do Galpão, que faz um trabalho com moradores de rua. Eu vou doar, eu vou fazer um sacrifício. Eu ia trocar a televisão esse ano, pastor. Não vou, a televisão está boa. Eu vejo tão pouco. Eu ia trocar de carro, mas esse aqui está dando para andar. Sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou ajudar algumas famílias que estão morrendo de fome. Você sabe quantas crianças morrem de fome por dia? 26 mil. Ontem morreu 26 mil crianças, sem ter o que comer. E hoje, mais 26 mil. E por que você acha que Deus te deu tantas bênçãos? Você abre a torneira, tem água. Você abre o chuveiro, tem água. Você dá descarga, tem água. Você vai lavar o carro, tem água. E tem gente que não tem água para beber no sertão do nosso país. Estava conversando com um pastor. 20 mil reais para furar um poço. Eu sou discípulo de Jesus, eu amo aqueles que Jesus ama. Eu vou pegar um dos meus carros, eu vou vender, eu vou abrir um poço para 50 famílias poderem beber água. Eu vou andar de Uber. Aí o povo lá fora vai começar, rapaz, esse povo ama Jesus. Eles são discípulos de Jesus. Os valores deles são diferentes dos nossos. Eu vou alimentar. Esse meu amigo foi para o sertão, aí ele fez um vídeo. Uma criança recebeu um pacotinho de doce, assim, de gominha. Aquelas goma.
no sertão aqui do nosso país. O pacote de goma estava do lado, a criança não conseguia pegar o pacote, de tanto que ela chorava. De tanto que ela chorava. Os nossos filhos têm isso aí, gente, em cada armário da nossa cozinha. Final de ano agora, eu quero estragar a sua ceia. Final de ano é a pior coisa. A gente separa algumas coisinhas porque a nossa consciência está pesada, então a gente ajuda, mas não é algo que nos custa, que dói. Não é um sacrifício. Imagine você pegar o seu filho. Filho, esse ano, sabe o dinheiro que nós vamos gastar para fazer o seu aniversário? Vamos doar para missões. Para que os missionários levem a palavra de Deus. Vai ter outros aniversários, filhos. Nós compramos um bolinho do Taust, que é bom, hein? Mas o dinheiro que nós íamos gastar, R$60 por pessoa, nós vamos pegar esse dinheiro e nós vamos investir em missões. Isso é discípulo. Pedro, Tiago e João deixaram tudo para seguir a Jesus. Tudo isso é muito lindo, mas na prática, pastor, eu não consigo. Eu amo mais as coisas do que Cristo. Eu amo minha profissão, eu amo meu dinheiro, eu amo minha família, eu amo minha individualidade. Como que eu vou amar mais Jesus? É normal, gente. A Bíblia já disse que nós iríamos amar mais as coisas deste mundo. Olha o que diz João 3,19. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, a luz é Cristo. Mas os homens amaram mais o quê? As trevas. E não a luz, porque suas obras eram más. Pastor, eu não consigo, eu amo mais o entretenimento, eu não quero, meu dinheiro é algo assim. Não, eu admiro Jesus, eu quero andar com a multidão, mas sacrificar, não, Jesus. 2 Coríntios 4,4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós só amamos aquilo que nós admiramos, aquilo que nós provamos e aquilo que nós nos relacionamos. Só que o Deus desse século, letra minúscula, o diabo, nos cegou para que nós não víssemos a beleza de Jesus. Se você não enxergar a beleza de Jesus, você não vai amá-lo. Você não vai se sentir atraído por ele. Você não vai querer conhecê-lo, se relacionar com ele. E Cristo exige, quer ser meu discípulo, ame-me mais que tudo e todos. Você quer ser meu discípulo? Vocês têm que abrir mão de seus direitos. Se considerem como mortos. Como alguém num corredor da morte, que não tem mais direito. Me obedeça. Faça o que eu mando vocês fazerem. Se eu falar para vocês, deixem tudo e vão para o Níger. Nós temos um missionário que nós oramos por ele. Ele trabalhava em 2 hospitais, aqui em Bauru. A esposa mais de um. Tinha uma renda de 9 a 10 mil reais, os dois juntos. Largaram tudo e foram para o país mais pobre do mundo muçulmano. Níger. Por quê? Jesus mandou. Daniel Causi e a família moravam em Curitiba, gente. Melhor capital do Brasil, na minha opinião. Minha esposa nasceu lá. Linda capital. Pastor da igreja presbiteriana. Bem estruturada, igreja boa, cidade boa. Aí Deus, larguem tudo e vão para a Espanha. No pior, na época em que as pessoas estavam pulando dos prédios por causa da crise na Espanha, crise financeira. No ano da pior crise da Espanha. Então, como que algumas pessoas vão amar mais a Cristo, renunciar tudo para segui-lo, obedecê-lo de forma sacrificial? Se depender de nós, não tem como. Cristo gera isso em nós. Olha o que diz Romanos 5,5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor
em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se depender de você, para você amar Cristo mais do que todas as coisas, você não vai conseguir. Eu não consigo. Eu vou amar mais meus filhos do que a Cristo. Mas Cristo, pela sua misericórdia, Ele derramou em nossos corações o seu amor. Olha 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como é possível deixarmos de amar as trevas? A gente acabou de ler que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Como é possível nós deixarmos de amar as trevas para amar a Cristo? Vamos imaginar que Cristo, imagine Cristo reunido no conselho da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles estavam planejando a nossa salvação, a tua salvação. Imagine lá, Pai, Filho e Espírito Santo. E imagine que você pudesse perguntar para ele: Jesus, como que o Senhor vai fazer para esse povo te amar mais do que essas coisas passageiras? Amar mais o Senhor do que amar o conforto, as coisas deste mundo. Como? Como o Senhor fará se eles estão cegos? O Deus desse século cegou eles e eles não podem ver a sua beleza. E aí vamos imaginar que Cristo nos desse a resposta. O que Jesus nos responderia? Jesus diria: sabe o que eu vou fazer? Eu vou amá-los de forma sacrificial. Eu vou fazer um sacrifício por eles. João 13:1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como que o Senhor vai fazer para que este povo te ame mais? Jesus nos responderia: eu vou me sacrificar por eles. Como, Senhor? Eu vou deixar a minha glória. Mas o Senhor mora no céu, ruas de ouro, muros de cristais, de diamantes. O Senhor tem um trono que está acima de todos os tronos. O Senhor tem uma coroa que é inigualável. Então eu vou deixar tudo isso. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou para aquele mundo onde eles estão. E eu vou entrar dentro de um ventre de uma jovem. Uma moça pobre. Ela não é de uma família famosa, nada. Eu vou entrar no ventre dela. E o que mais que o Senhor vai fazer? Então, do ventre, eu vou nascer numa manjedoura. O Senhor vai nascer numa manjedoura? Mas manjedoura tem cheiro de esterco, tem um monte de animais ali. Ali não é maternidade. Não é lugar para se nascer o rei de todo o universo. Então, mas eu vou me sacrificar por eles. Eu vou abrir mão da minha glória. Eu vou nascer numa manjedoura. E sabe o que é mais interessante? Eles vão fazer presépio depois disso aí. Eles vão achar bonito que eu nasci numa manjedoura. Tem mais. Eu vou nascer na menor cidade, a cidade mais insignificante que existe, Belém. Vou nascer em Belém, uma cidadezinha, pequenininha. O Senhor vai ter exército, porque o Senhor é um rei? Não, 12 homens. E um vai me vender. Os outros vão fugir tudo, um vai me negar. Eu não terei trono, eu não farei longas viagens. O Senhor não vai conhecer o mundo que o Senhor criou. Eu conheço o mundo que eu criei, mas eu não vou viajar por este mundo. Eu vou ficar num território pequeno, no máximo 40 quilômetros. Toda a sua vida, toda a minha vida. E eu vou morrer no auge da minha juventude. Eu vou morrer com 33 anos. Por eles. E assim que o Senhor vai atrair os homens? É dessa forma. Imagina que nós estamos lá, sentados e conversando com Jesus. Aí Jesus diz: você não sabe, rapaz. Vai ter um cara que ele vai ver a minha beleza e ele vai se sentir atraído por mim. No pior lugar. E no pior momento. Quando, Jesus? Quando eu estiver na cruz, vai ter um ladrão do meu lado. E ele vai me amar mais do que tudo. Ele vai se sentir atraído por mim. E ele vai pedir para que eu o salve. O lugar mais absurdo para alguém crer. Mas eu vou mostrar a minha glória e a minha beleza para este ladrão. Vai ter um outro homem, Saulo.
orgulhoso, terrível, violento. Ele vai estar perseguindo a minha noiva, mas eu vou me encontrar com ele numa estrada. Eu vou me aparecer para ele. E ele vai ver a minha glória e ele vai me amar mais do que tudo e do que todos. E ele vai levar o meu nome por toda a Ásia, por quase toda a Europa. E ele vai escrever quase todo o Novo Testamento. Saulo, Saulo. E tem mais. Eu vou me encontrar com um povo lá em Bauru. Eu vou me revelar para eles. Eu vou mostrar a minha beleza para eles. E eles vão me amar. Mas e a cegueira que eles têm? A Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, cegou eles. Então, com o meu sangue eu vou lavar eles. O meu sangue será colírio para eles. E eu não vou lavar só os olhos, eu vou lavar as mãos, eu vou lavar os bolsos deles. Eles vão ser generosos, gente. Vocês vão ver o que eles vão fazer. Eles serão generosos, eu vou lavar os corações, eu vou lavar os pés, eu vou lavar eles por completo em meu sangue. E tem mais, eu virei, eu vou habitar neles e eles vão habitar em mim. Eu vou dar água para eles e nunca mais eles terão sede. Eu vou dar pão para eles e nunca mais eles terão fome. E sabe o que eles vão fazer? Depois disso eu vou enviar eles ao mundo. E eles vão levar água para os sedentos e pão para os famintos. E eles vão se sacrificar para que outros possam vir e experimentar também do meu amor. É assim que o Senhor vai fazer? É. E eu já comecei. Eu vou fazer discípulos. Eu vou cumprir todos os pré-requisitos para salvar eles. E quando eu salvar eles, eu vou dar a eles todas as condições para que eles cumpram os pré-requisitos para se tornarem meus discípulos. Jesus, e eles vão sair da multidão? Vão. Eles vão parar de só admirar o Senhor? Vão. Eles vão ser crente. Eles vão ser discípulos. Puxa vida. Então Bauru vai virar de ponta cabeça? Vai. Vai, porque eles vão me amar acima de todas as coisas. Eles vão me amar acima de tudo e de todos. E eles vão se sacrificar. Não porque eles querem algo em troca, mas porque eles me amam. E eles querem ver outros me adorando. Onde você se encontra hoje? Na multidão? Ou você é discípulo de Jesus? Em que lugar você está? Não é uma tarefa fácil ser discípulo. Jesus exigiu pré-requisitos. Ele disse: se vocês não fizerem assim, vocês não podem. Não podem. De que lado vocês estão? Não, pastor, tá bom aqui, eu admiro Jesus. Eu não quero ser discípulo. Mas Jesus te chama nesta noite, como Ele chamou Pedro. Siga-me. Venha e veja o que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém? Vamos orar.